A gente fala agora sobre a Câmara Federal, que deve votar amanhã o projeto de lei das fake news. O texto, que deve ser analisado pelos deputados, já é aquele original. O relator, deputado Orlando Silva, retirou o trecho que falava em criação de uma autarquia especial destinada à fiscalização do cumprimento da lei. Em casos de descumprimento, então, e risco aos direitos fundamentais da população, a fiscalização dos provedores, redes sociais, aplicativos de mensagens, ferramentas de busca, será nos termos de regulamentação própria. O texto estabelece ainda que os provedores têm os deveres de cuidar do conteúdo publicado de forma preventiva e reduzir práticas ilícitas e combate a publicações que incitem crimes de golpe de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra a criança e adolescente. Empresas que permitirem a difusão de conteúdos ilegais ou violação de liberdades de expressão, informação e de imprensa, por exemplo, poderão ser responsabilizados na justiça pelos danos causados. O professor especialista em direito digital, Rafael Chaya, acompanha esse assunto junto com a gente. O texto a ser votado, na sua opinião, Chaya, deixa em aberto essa questão da fiscalização ou o que coloca para os provedores será suficiente? Bom dia, Maureen. Bom dia a todos. Nós temos alguns pontos que precisam ser esclarecidos no texto ainda, tá? Existem algumas questões que são importantes, apesar dessa exclusão da informação com relação à autarquia. Um dos pontos que parece que está sendo um dos mais espinhosos até agora, por exemplo, é com relação à privacidade. A gente vem falando muito de liberdade de expressão, mas a privacidade parece também não estar clara. No último dia 28 de abril, o CGI-BR, que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, pediu para participar das discussões do projeto de lei, porque o maior órgão de governança e gestão de internet do Brasil não participou dos debates. E agora, no último dia 30, ontem, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também se manifestou no sentido de querer participar mais ativamente da discussão. Então, eu creio que antes de ser votado, antes de ir para a votação, nós precisamos de uma discussão mais ampla, porque nos últimos 2 dias surgiram questões muito espinhosas com relação a esse projeto de lei que ainda não foram tratadas. E, Chaya, nesse caso, da forma como a gente está vendo, tem aí um combate efetivo a essa circulação de informações falsas? Maureen, eu fico um pouco preocupado porque eu creio que sim e não. Sim, porque você vai estar dando para as redes sociais um poder para que elas agora passem a fazer a gestão dos conteúdos. É a chamada autorregulação regulada, que agora vai virar só autorregulação. Só que o que me causa uma certa estranheza é que a gente quer criar uma responsabilidade para as redes sociais, dando poder para as redes sociais, um poder que antes pertencia somente ao Poder Judiciário. Essa parte da responsabilização pelos conteúdos, ela existe há muitos anos. Nós temos casos registrados de responsabilização por conteúdo publicado em rede social de 2008. Então, desde 2008, a gente pune usuários pelo conteúdo que eles publicam. Só que a diferença é que você precisava do judiciário para fazer isso, um devido processo legal. Agora a gente vai colocar na mão das redes sociais para fazer isso. Só que qual é o grande obstáculo? E aí vem a minha preocupação. O volume de informações que se publica nas redes sociais é muito grande. Por exemplo, a principal rede social de vídeos que nós temos, ela recebe 300 horas de vídeo por minuto. Como que essa rede social vai fazer uma fiscalização efetiva considerando um volume tão grande de informações? E a resposta vai ser por algoritmos, vai ser por inteligência artificial, que se não for bem programada, pode sim acabar representando um obstáculo para a liberdade de expressão. A intenção pode ser trazer agilidade para o combate a essas informações falsas, para que isso não dependa necessariamente do judiciário, mas a punição precisa vir então para as empresas que não fizerem isso também?
Sim, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, desde 2014, já prevê isso. O artigo 19 ele é claro em dizer que as empresas, se elas descumprem uma ordem de exclusão de conteúdo, elas se tornam responsáveis junto com quem postou. O que está mudando agora é que eu estou tirando o judiciário de cena e estou colocando tudo na mão das empresas. Agora a questão é saber como as empresas vão fazer isso, porque como eu falei, o volume de informações a ser moderado é muito grande. E aí elas vão ter que encontrar agora ferramentas que sejam eficazes, que não passem, por exemplo, pelo problema do enviesamento de algoritmos, do algoritmo discriminatório, para não haver cerceamento de discursos de forma indevida. E aí, existem modelos já bem colocados no mundo que podem servir para que a gente tenha como exemplo? Nós temos vários modelos de regulação de conteúdos na internet já. Temos na Índia, temos a Lei do Milênio nos Estados Unidos, você tem a seção 230 da Communications Decency Act dos Estados Unidos, nós temos legislação específica da União Europeia, mas nenhuma delas tão restritiva no que tange a responsabilização por produção de conteúdos. Em todos os lugares do mundo, elas estão sendo amplamente discutidas. E esse eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem que destacar aqui. Ninguém é a favor de notícia falsa, ninguém é a favor do cometimento de crimes pela internet, e a gente precisa lembrar que liberdade comporta responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então nós precisamos de um amplo debate para que essa legislação seja eficiente e produza de fato os efeitos que se espera. Que ela não seja uma ferramenta que cerceie o pensamento, já que a internet, pelo artigo 7º do Marco Civil, é uma ferramenta necessária para o exercício da cidadania. Muito obrigada, Chay. A gente vai acompanhar todo esse debate por aqui, essa votação também. Ótimo feriado para você. Um ótimo feriado para vocês. Fiquem com Deus.